Olá, amigos do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, de todo o Brasil. Esse é o programa História de Pioneiros, mais uma produção da área de Ações Estratégicas do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E o programa é um espaço para conhecermos um pouco melhor a história do movimento espírita no Rio de Janeiro, nosso estado, através da história dos trabalhadores pioneiros, desde lá do finalzinho do século XIX. Nossa convidada de hoje é a Ariane Domingos, trabalhadora do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, fundado em 18 de julho de 1920. São 122 anos de trabalho desta casa. Bem-vinda, minha amiga. Olá, obrigada pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui falando desse tema tão importante. E é isso, uma gratidão imensa. E eu estou representando, né, a casa, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que fica aqui em Nova Iguaçu. Hoje eu atuo no centro como evangelizadora da juventude. E enquanto evangelizador, a gente sabe que a nossa função é estudar muito, pesquisar muito e principalmente trabalhar muito, né, pela valorização da memória, da história do espiritismo, principalmente com jovens, né, que a gente tem essa missão, né, de desenvolver esse sentimento de pertencimento, criar esse vínculo, e a gente fez muitos projetos, muitos trabalhos nessa área para construir com eles, né, essas pesquisas e trabalhos de incentivo a valorização, né, de grandes histórias, de figuras inspiradoras do movimento espírita, foi muito significativo para o nosso trabalho, né, com a juventude. A gente tem tido bons resultados com esse trabalho. Inclusive, Leopoldo é a nossa grande inspiração, né? Ele tem uma frase em um dos livros dele que diz assim, nesse livro aqui que ele fala de Caibá, ele começa já o livro falando: a vida dos grandes homens, por suas lições de fortaleza, de vontade, por seus exemplos de trabalho e por suas obras, é livro aberto para quantos desejam também ser grandes homens. E aí ele continua, principalmente para os jovens e para as crianças. Então, por isso que a gente, na nossa mocidade, valoriza tanto o estudo da história, da memória e a pesquisa sobre essas personalidades do espiritismo dentro do nosso projeto de evangelização. É muito bacana o seu trabalho, conheço, já estive com a sua mocidade, são muito ativos, muito participantes e conhecedores dessa história, né? E você é de Nova Iguaçu, sua casa é de Nova Iguaçu, e foram algumas casas fundadas em Nova Iguaçu lá no iníciozinho do século XX. Você já falou, né, de Leopoldo Machado, nós vamos chegar a ele, com certeza. Mas Nova Iguaçu, naquela época, lá no início do século XX, não é o que nós conhecemos hoje, né? Era muito maior. Tudo que nós entendemos como Baixada Fluminense hoje era o Arraial de Machambomba, né? A Grande Nova Iguaçu. E aí, só, se eu não me engano, foi lá para os anos 40 que começou a divisão, né? As emancipações. Então, era uma área muito grande, muito importante do nosso estado. Mas antes de Leopoldo Machado, tivemos um grande personagem, né, uma grande personalidade do espiritismo que levou a doutrina espírita, a divulgação da doutrina espírita para essa região. Nos fale sobre José Luiz do Espírito Santo, Ariane. Então, o José Luiz, é engraçado, né? Até comentei que ele é muito. É, é uma figura muito importante aqui na Baixada Fluminense. Ele sempre. Ele é muito falado, né? Nas palestras, nas reuniões, ele está muito presente, assim, nas orações, nas homenagens. E a gente tem pouco material sobre ele, assim, concreto, para a gente falar com mais detalhes, mas o bacana, né, que pela importância dele, a história foi passada, né, de pai para filho, então é muito comum aqui na Baixada, nas casas espíritas, a gente assistir pessoas falando sobre histórias que viveram com ele e que aprendeu com o avô ou com outras pessoas na casa espírita. Eu sempre cresci com essa, com essa presença, né, da inspiração do José Luiz. E aí, quando a gente foi fazer uma pesquisa na mocidade sobre a história da nossa casa, a gente viu quem lá? José Luiz, né? E
E aí eu fui pesquisar um pouco mais com essas pessoas as fontes, e a gente conseguiu uma fonte muito importante, que é a revista Reformador, de 1936, que aí ela tem lá no mês de setembro uma homenagem ao José Luiz, aí a gente conseguiu confirmar, através dessa fonte, algumas informações importantes sobre ele. E a vida dele é, né, tudo que dizem mais um pouco. Nessa matéria do Reformador, eles descrevem assim várias características dessa personalidade tão importante, como como ele era criativo, como ele era dinâmico, como ele era ativo, né, determinado, e tinha um devotamento gigante pela doutrina espírita. E é uma pessoa que, assim, que é considerada, assim, dizem aqui, né, que ele é como se fosse... Ele começou um trabalho e Leopoldo deu continuidade, né, eles tiveram uma missões complementares, assim, não sei se esse é o termo correto, mas, assim, eles foram importantíssimos, né, e o José Luiz, ele surpreende a gente ainda mais quando eu vi a foto dele, né? Você imagina uma pessoa que nasceu em 1861, ele nasceu em 13 de agosto de 1861, negro, filho de pais lavradores, não tinha recursos nenhum, não teve acesso à escola regular, ele aprendeu sozinho a ler e escrever. A gente sabe assim, o quanto é difícil. Eu sou professora e eu sei disso, quanto é difícil as crianças aprenderem a ler. Exige toda uma ciência, uma didática, e assim, aprender sozinho, numa época que você não tinha acesso à internet, não tinha acesso a livros com facilidade, enfim. E a história dele é essa, né? E ainda com todo o preconceito que a gente vê hoje, né? Toda a discriminação, toda a falta de enfim, imagine em 1861 ele conseguir, né, superar todos esses desafios. E o que consta aqui nas pesquisas é que ele aprendeu até mesmo francês, né, ler obras espíritas em francês. E eu fiquei imaginando, né, como esses espíritos já traziam, né, uma bagagem. A gente sabe que a gente não está falando de qualquer pessoa, e como ele trazia uma bagagem espiritual para estar para conseguir tudo isso, né? E quanto ele foi determinado, e enfim, ele depois, né, de conseguir estudar, e ele conseguiu também um emprego num local bacana. Aqui tá dizendo que é na Estrada de Ferro Central do Brasil, e ali ele ficou até se aposentar nesse local. E mais ou menos, acho que quando já tinha, aí eu tenho aqui a idade, já na idade adulta, ele se reconhece como espírita, conhece o espiritismo, e aí ele começa a atuar no movimento espírita, criando e abrindo muitas casas espíritas, sendo aquela pessoa que incentiva a formação de grupos espíritas, de grupo de estudos espíritas. E interessante que eu fico pensando assim, né? Eu tenho dificuldade de sair aqui de Nova Iguaçu para ir fazer um trabalho em outra cidade, porque é muita coisa. E ele passou por várias cidades do Rio de Janeiro. Naquele período que a gente sabe que o transporte público era difícil, que o acesso a direitos básicos, né, eram difíceis, e para ele parece que nada era difícil. A gente sabe que era, mas assim, ele conseguiu superar todos esses desafios: desafio social, desafio do preconceito, desafio de ser uma coisa nova, né? Assim, às vezes a gente tem aqui a casa espírita toda prontinha, e ele lá estava fundando casas espíritas. E aí tem vários registros aqui, nesse O Reformador, de nomes de casa, por exemplo. Eles falam aqui que ele fundou a agremiação da União Espírita Rio Pedrense, com sede em Maria Teixeira, lá em Oswaldo Cruz. É a mais antiga associação espírita dos subúrbios da cidade. Sim. E aí, eu dei uma pesquisada na internet, não conheci ninguém de lá, mas eu vi que ainda existe essa instituição. Sim, existe sim. E aqui
aqui na região, né, ele fundou a Humildade e Caridade, que é uma das instituições mais antigas aqui no documento, porque o documento, como é de 1936, todo ele tem que ser traduzido, né? E aí, às vezes, tem algumas, como você falou, Nova Iguaçu não era só a cidade de Nova Iguaçu, é a cidade mãe de toda a Baixada. Então, às vezes, a gente tem que ficar se localizando na geografia, no espaço, mas, assim, é muito claro essa questão do quanto ele foi importante. Aí ele fundou, né, algumas instituições aqui na Baixada e uma das mais antigas também. E em Nilópolis ele fundou um núcleo familiar, e esses núcleos, aí tem histórias muito interessantes também. Eu não sei se dá tempo de contar, falando demais. Dá? Dá, pode continuar. Então, um desses núcleos familiares é o que hoje é conhecido como União Kardecista. Ele ainda existe lá em Nilópolis, né, na rua Eliseu de Alvarenga, e foi um dos últimos, acho que uma das últimas instituições que ele incentivou a fundação. Pelo que a gente buscou nos arquivos da própria casa, que eles mandaram eles têm um resuminho lá dessa história. José Luiz, já um pouco antes de desencarnar, tinha recebido esse terreno como doação. E aí ele sugere ao grupo, chama o grupo de pessoas desse trabalho que ele fazia e incentiva, né, que esse lugar seja utilizado para a fundação desse centro e que tenha esse nome, União Kardecista. E aqui, segundo os registros, né, ele desencarnou aos 75 anos. Um fato interessante, assim, por que a gente se conectou também com a história dele, é que ele também foi presidente da nossa casa, em 1926. E aí eu fui pesquisar, né, alguns registros do nosso centro, lá nas atas antigas, se tinha alguma coisa concreta, assim, com a letra dele, né, escrito. E aí eu encontrei essa ata, eu trouxe uma xerox, não vai dar para ver, mas tá vendo? Isso aqui é a letra dele. E aí no final tem a assinatura dele aqui. Essa ata que eu estou mostrando, não sei se dá para ver a assinatura dele aqui no cantinho. Aqui. Que é legal a gente ver, assim, essa aqui. Aí, sim, a gente vê José Luiz do Espírito Santo. É legal a gente ver, porque aqui nessa ata, ela é de 1º de outubro de 1928. É uma das sessões de estudo que eles faziam aqui. E pela ata, vai descrever, José Luiz mesmo que dirige a reunião. E aí a gente consegue, lendo ela toda, é difícil de ler, que você viu que a letra é diferente e o vocabulário é diferente também. Mas é muito gostoso quando a gente entende assim, o que está escrito, porque é como viajar no tempo e sentir um pouquinho da energia daquele local, desse grupo. E aqui eles reúnem grupos familiares que existiam na época, que ainda não eram centros espíritas, né, como esse de Nilópolis que eu falei, que começou com grupos que ele fundou. Então, por isso que ele tem, né, essa presença muito forte na Baixada, porque tem grupo de Mesquita que ele fundou também, e aqui em Nova Iguaçu, tudo nessa época. E aí, nesse momento, no centro, no CEPEC, eles reuniam esses grupos e faziam esses estudos. E uma curiosidade, assim, para você ver como que era, né? Esses grupos, eles falavam que iam fazer a leitura de um ponto do Evangelho, que era como eles se referiam, né, um trecho, faziam a leitura do Evangelho e depois tinha uma mensagem mediúnica. As mensagens que tem aqui são lindíssimas, de esperança, de fé, de, assim, de sonhos, de muito amor, de muita luz, aquela mensagem que, assim, a gente lendo hoje, eu fico imaginando, assim, que os espíritos que estavam ali se comunicando naquela reunião, com certeza também não eram, assim, eram espíritos que tinham noção, né, de tudo que o movimento espírita ia virar, da importância daquele trabalho que estava sendo construído, da importância do protagonismo e da atuação desses espíritos aqui, em que José Luiz do Espírito Santo fazia parte desse grupo. E é isso, ele era essa figura que estava presente nesses grupos de estudo, nesse grupo de trabalho mediúnico, que tinha
assim, das atas que eu li, né, uma mensagem sempre muito voltada para a questão da caridade, para a questão do devotamento, da fé, né, e, Sim. e do amor, assim, eles representam isso aqui na escrita, nos textos, a gente consegue ver o tamanho da seriedade, do compromisso, e assim, eu acho que quando eu li o texto, é que eu entendi de verdade, assim, o quanto, porque a gente escuta a história, fundou o centro, fundou isso, mas as mensagens, elas mostram, assim, como eles eram amorosos, como eles são, assim, inspiração pra gente, né? De amor e de tudo. A história de José do Espírito Santo eu conheci há pouco tempo, né? Não é tão conhecido fora do âmbito da Grande Nova Iguaçu, e me tocou muito, me toca muito, né, por motivos óbvios, de conhecer a história de um homem que nasceu ainda na escravidão, na época de que ainda existia escravidão, e se tornar o que se tornou. E é interessante quando você fala dele ser autodidata e dele ter um bom emprego, ele consegue não é só um bom emprego, ele consegue um grande emprego, porque naquela época a estação, né, aí de Nova Iguaçu era de suma importância para o Império ainda, né, para todo aquele início de século XX, República também, porque daí seguia para o interior do Rio de Janeiro todos os insumos necessários, né, e todo o transporte. É uma história belíssima, como eu falei, que nos toca muito. E, como você falou antes, né, ele como que inicia o trabalho, como ele inicia a divulgação do movimento espírita do Rio de Janeiro, e logo depois, logo que ele desencarna, vem outra grande personalidade para tocar, né, essa obra, para complementar essa obra, que é o nosso Leopoldo Machado, né, esse Leopoldo, sim, bem mais conhecido em todo o movimento espírita do Rio de Janeiro e do Brasil. Como é que foi a chegada do Leopoldo Machado? Como é que ele pega né, esse bastão que José Luiz deixou e toca tão brilhantemente, com tanta luz, com tanto amor aí na região? Então, é, a biografia de Leopoldo é um pouco parecida também, né, no sentido da ser autodidata, de ter vindo de uma situação difícil, e de superar, e de ser esse espírito que, desde criança, desde pequeno, né, há registros que mostram que ele veio, já mostrava, né, nas suas atitudes para que ele veio, né, e o quanto eles eram, né, à frente do seu tempo, essa evolução espiritual está na biografia deles em todos os pontos. E aí, trazendo mais para cá, né, porque a biografia de Leopoldo já é mais acessível, assim, do momento que ele chega aqui, ele vem para Nova ele é baiano, né, ele nasceu lá no Arraial de Setaforte, que hoje é conhecido como Jambaíra, em 1891. Mas ele estuda, e aí vem morar aqui no Rio de Janeiro, trabalhar no Meia, e aí até que ele recebe um convite. Na época, ele foi professor, segundo o Marco Antônio Vieira, que é um pesquisador da vida dele, né? Então alguns dados eu peguei do Marco Antônio, um historiador também, e ele deu aula para os filhos de quem seria então prefeito de Nova Iguaçu, que é o coronel Alberto Melo. E aí, por conta disso, ele é convidado para vir para cá fundar a primeira escola em Nova Iguaçu, que é o Colégio Leopoldo. Quando ele faz isso, aí ele fixa a residência aqui. E isso é em 1930. E aí, ele, fixando residência aqui, ele vem frequentar o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que é o que eu estou hoje. E que já existia nessa época. Muita gente pensa, né, tem até alguns textos na internet que falam que Leopoldo fundou o nosso centro, mas não é verdade, né? O centro já tinha sido fundado por Raul da Fonseca em 1920, e um grupo, né, de trabalhadores que existiam aqui. José Luiz já tinha sido presidente da casa em um ano, porque cada ano eles mudavam, né, o presidente, e na década de 30, Leopoldo começa, né, quando ele se fixa em Nova Iguaçu, ele começa a frequentar aqui. Antes ele frequentou a União Espírita da Bahia, lá com José Petitinga, frequentava a federação, ele era muito amigo do Mário Quintão, e
Mas quando ele vem morar aqui, ele vem frequentar a nossa casa. E quando ele começa a frequentar a nossa casa, porque o que acontece? O que todo mundo fala assim, José Luiz começou e Leopoldo deu a continuidade, assim, porque enquanto José Luiz, né, fez esse trabalho de abrir casa espírita e levantar, né, a bandeira do espiritismo e fortalecer os trabalhos espíritas, o crescimento, o acontecimento, né, a divulgação do espiritismo aqui no Rio de Janeiro, Leopoldo ele pega esse trabalho e dá continuidade porque ele começa, eu penso que trazer para a casa espírita trabalhos inovadores, né? Que representavam oportunidade de espaços de atuação e de participação de outras pessoas que até então também ainda não tinham acesso à casa espírita, como a criança, o jovem, a mulher. Ele começa a abrir a casa espírita para novos trabalhos e para oportunidades diversas e para uma visão de espiritismo ativo, né, mais vivo. Ele traz uma ideia de que, porque até então, né, a gente tinha muitas casas espíritas que funcionavam apenas com que não era, não que não seja importante, era importante, mas que tinha essa ideia de que era só isso, que só podia ser assim, que só existia isso, que era aquela coisa da reunião, né, em volta, como eu falei, que tinha aqui os registros na década de 20, que eram essas reuniões maravilhosas, com que as pessoas se reuniam e faziam a leitura do Evangelho, depois ouviam a mensagem mediúnica, refletiam, estudavam e colocavam ali. E Leopoldo começa, não, a gente pode também ter outras reuniões, né? Ele fala que e a gente pode trazer atividades alegres, festivas para casa espírita, a gente pode, ele falava do espiritismo de vivos, né? Que a gente não precisa ficar aqui igual uma câmara mortuária, todo mundo, não, tem um momento da reunião mediúnica, mas também tem os outros momentos, pode fazer uma festinha. E aí, assim, ele começa a fazer várias coisas que eu acho incríveis, poderia falar assim de todas. Em 1935, ele assume a presidência da nossa casa. E aí ele fica como presidente até perto do desencarne dele. Que ele desencarna em 1957, né? Eu acho que é isso, deixa eu olhar aqui. E aí eu sei que ele fica ali até perto do desencarne mesmo. Quando no primeiro momento que ele entra na direção da nossa casa, a gente já começa a ver um movimento de registros de trabalhos que começam aqui, como a evangelização da infância, que começa em 1934, e a evangelização da mocidade, né, que começa em 23 de junho de 1935, ele funda a nossa mocidade. A nossa mocidade é muito conhecida por conta dele, e na época dele, eu vi alguns registros que ele falava assim, a mais antiga do Brasil. Então eu imagino que ele mesmo pensava que era a única que existia ali, porque não tinha contato com outras de antes. Mas hoje, né, pesquisando na internet, a gente vê que tinha duas que foram fundadas antes em outros lugares. Mas por muito tempo até eu ouvi, né, no movimento espírita falando que essa era a primeira mocidade do Brasil, por conta da expressividade, né, que ela tinha com a presença dele, né, no Congresso de Mocidades Espíritas, na caravana da fraternidade, quando ele vai e leva a ideia de trazer a juventude espírita para a casa espírita, de trazer esse movimento, né, jovem, que essa proposta, ele falava desse programa, né, de juventude. E aí é isso, assim, ele traz, eu acho que o grande diferencial é que ele traz um grande entusiasmo, uma grande paixão para dentro da nossa casa, que invade contagia todo o movimento espírita, não só do Rio de Janeiro, mas de outros estados, e que todos os trabalhos que começam aqui começam em outros lugares também, com o incentivo dele. E eu sempre ouvi isso e ficava pensando, mas como que ele conseguiu incentivar assim de tão longe? Aí eu comecei a ler e pesquisar algumas coisas. Por exemplo, o Clóvis Ramos é um grande biógrafo de Leopoldo. Ele tem, não sei se dá para ver, esse livro aqui, Ideias e Ideais. Tem esse livro aqui,
Primavera que Desponta, se vocês já tiveram acesso. E aí, o próprio Clóvis, ele conta... tem um outro também, que é do Clóvis Ramos Leopoldo, O Homem, o Poeta e o Pregador. Então, ele relata algumas coisas, e a história interessante, por exemplo, com o Clóvis Ramos, é que ele trocava cartas com ele lá no Maranhão. E uma das cartas, Leopoldo escreve assim: por que você não funda uma mocidade aí? Aí o Clóvis Ramos relata, né? Por que a gente não funda uma mocidade? E aí ele fundou, com a inspiração e com a sugestão de Leopoldo, a primeira mocidade lá do Maranhão. Então, assim, ele trocava cartas com pessoas de todo lugar e sempre pedindo, e sempre chamando as pessoas para criar também os trabalhos que estavam dando certo e levando material, levando propostas, publicando livro, publicando artigo, divulgando, assim, também não só fazer, mas como fazer, sabe? E aí é isso, tanto na caridade, na arte, na evangelização e na divulgação do espiritismo, né? Através de rádio, livros, artigos, revistas. Foram muitas as ações de Leopoldo sacudindo o movimento espírita definitivamente, de uma maneira que até hoje, né, a coisa mudou e ele tem uma importância imensa em várias ações que a gente faz hoje, que às vezes a gente nem sabe, mas que ele, e eu diria mais, né, ele e a equipe toda que trabalhava com ele aqui. Eu pude, na hora da pesquisa, conhecer nomes que eu nunca tinha ouvido falar e que eu vi assim, quanto eram importantes também, que ele estava junto com uma equipe muito inspiradora, né? Como Marília Barbosa, a esposa dele, que também teve protagonismo nas ações de caridade, nos trabalhos que eles fizeram, como outros que atuavam aqui, que também tiveram um protagonismo muito grande dentro desses trabalhos que ele fundou, né? Que ele, no fim, ele assinava, ele dava cara, ele também levava pedrada, ele estava à frente, mas tinha uma equipe que estava junto também. Tem um grupo incrível, né? Que não veio à toa nesse período, não encarnou por aqui a passeio, né? Veio com uma missão e cumpriu a missão. Com certeza, é uma história incrível de toda essa região, especificamente da sua casa, né? Por ter esses dois espíritos sendo presidentes da casa, né, e trabalhando aí com vocês, realmente é impressionante. E toda a atuação que eles têm, e eu percebo isso quando eu tenho contato com vocês, da influência que ainda está muito forte, né? É notório ver, né, que tanto o José Luiz quanto o Leopoldo ainda estão aí com vocês, estão com todos nós, né? E, assim, é tanta coisa, eu fico pensando, né? Eu tenho vontade de falar um pouquinho mais de Leopoldo, mas será que dá tempo de contar assim, um ponto sobre cada área? Minha querida, se a gente for falar de Leopoldo, a gente vai ficar até amanhã, né? Até amanhã. Vamos ficar até amanhã. Mas é muito interessante, né? Como eu falei, ele fez muita coisa, e muitas das coisas que ele fez nós conhecemos, por ele ser mais conhecido, mas você nos trouxe uma visão muito interessante da chegada dele, né? Da situação da inspiração que ele deu a todos aí da região da Grande Nova Iguaçu na época, e isso é muito importante para nós, né? Que nós conhecemos a escola e tudo que ele fez, o hospital, mas você nos trouxe o homem agindo, né? Aquele grupo de pessoas que estavam junto com eles. E, conforme o nosso tempo, né, eu vou pedir para você nos dar suas últimas considerações, de se despedir da nossa entrevista, né? Dar um pouco de serviço da sua casa e sua despedida. Então, isso, né? Uma gratidão imensa a esses espíritos. Acho que eu só tenho a agradecer né, por tudo que eles fizeram e prepararam para a gente estar aqui hoje. Que a gente consiga estudar e pesquisar mais, porque vale muito a pena. A gente estuda e a gente fica assim, né? Tem aquela injeção de ânimo, né? Aquela renovação para poder fazer mais. E assim, a gente aprende muito, né? Eu, como evangelizadora da juventude, quando comecei a pesquisar sobre Leopoldo,
sobre o protagonismo. Eu comecei a refletir sobre muitas coisas que a gente está fazendo agora, que a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode Exatamente. toda hora ficar recomeçando o trabalho espírita. Não, já existia um trabalho no movimento espírita na década de 30 e 40. O Congresso de Mocidade, por exemplo, discutiu pontos importantíssimos para a juventude e que se a gente tomar parte disso, a gente para de discutir esses pontos hoje e vira uma página, né, passa para a página da frente. Então, quando a gente conhece tudo isso, a gente consegue, eu acho que a gente consegue andar um pouco mais, sabe? E é isso, né? É difícil pesquisar, às vezes a gente precisa trocar bastante entre a gente, mas que a gente valorize esses espaços, né, de troca, que a gente consiga fortalecer cada vez mais em nossas casas espíritas e nas evangelizações, né? Porque trabalhando com a criança, com a juventude, a gente vai conseguir manter a nossa história, né, sempre viva e É isso forte. mesmo. E é isso, lá na Casa Espírita, a nossa mocidade funciona todos os sábados, das 16 às 18 horas, jovens de 11 a 25 anos, a gente tem 3 grupos, né, que são divididos em faixa etária, mas atende todo esse público. A gente tem o Instagram, @mocidadecefecni. Então, quem quiser conhecer, segue lá no Instagram, venham visitar a gente, que são super bem-vindos. E muito obrigada, Rubens, pelo convite. Segue sim essa turma, que eles são muito animados, são muito ativos, vale muito a pena seguir essa garotada que a Ariane comanda de forma tão amorosa, tão harmoniosa e brilhante. Ariane, minha querida, foi muito legal conversar com você, te agradeço muito ter aceito o convite e vamos continuar trocando nossas figurinhas das pesquisas em relação a tanto a Leopoldo e José Luiz. Te agradeço muito, nós da Araí agradecemos muito a sua presença. Queridos amigos, estamos assim encerrando nosso programa #02, tá? De História de Pioneiros. Não esqueça de dar no seu like, comentar, né? Trazer, né, um feedback do nosso trabalho. E esperamos vocês no #03 do História de Pioneiros. Tchau.